E a gente volta a falar sobre a atividade frenética que está rolando lá em Brasília. A gente teve nos últimos dias uma atividade ali, uma movimentação, uma articulação do Congresso Nacional bastante diferente, curiosa, porque assuntos que não estão na pauta do debate público, não estão na lista dos grandes problemas nacionais. Esta pauta foi abraçada pelos parlamentares como absolutamente importante e absolutamente prioritária. Foi assim, por exemplo, que a gente teve o avanço da proposta lá que blinda os parlamentares de qualquer braço, de qualquer ação da Justiça, por exemplo, que permite que só com autorização dos próprios colegas do Congresso é que senadores ou deputados podem ser investigados, por exemplo, pela justiça normal, né? Então você cria uma outra categoria de cidadãos. Também tivemos o avanço ontem, pelo menos em termos regimentais, da tramitação da lei da anistia, que ontem à noite, era quase 11 horas da noite, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência, sem saber o que vai ter nesse texto. Isso é outra história e eles estão debruçados agora neste assunto. Mas o fato é que a PEC da blindagem foi aprovada pela Câmara e deve ter uma vida um pouco diferente no Senado, porque a repercussão negativa desta iniciativa dos parlamentares pode criar dificuldades para o texto lá na outra casa, no Senado Federal. Assunto para Mariana Ribas, repórter de Congresso Nacional do Jota. Mariana, muito boa tarde. Será que a blindagem no Senado, tem risco? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN Money. Bom, é isso mesmo, o clima não está fácil no Congresso Nacional e ontem a chamada PEC da blindagem chegou no Senado Federal, né? Depois de ter sido aprovada pela Câmara, com uma margem boa aí de votos, né? E já ficou definido pelo presidente Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que ela será enviada para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o que indica aí uma tramitação mais lenta, com uma tendência de esfriamento dessa discussão. Inclusive, o presidente dessa comissão, o senador Otto Alencar, ele já se posicionou contra essa PEC, o que coloca aí um obstáculo a mais para o avanço da PEC no Senado. E não só ele, como outros senadores já se posicionaram e falaram que são resistentes a essa proposta, né? Essa resistência, ela ficou, como você mesmo disse, Naka, ela ficou muito mais forte depois da repercussão negativa na opinião popular quando a Câmara aprovou ela ontem, né? O que tornou mais difícil ela ter apoio no Senado Federal. Lembrando aqui que a gente está em um ano de pré-eleitoral, né? Onde 2/3 do Senado vai disputar a eleição em 2026 e eles não podem deslizar na opinião pública, né? Então, é um tema delicado, uma situação delicada ali para os senadores, mas por que essa PEC ela é impopular, né? Porque a essência dessa PEC, ela dá poder para a Câmara e para o Senado de barrar os processos criminais contra deputados e senadores no Supremo Tribunal Federal, né? Essa regra existiu por 13 anos, ela foi extinta em 2001, e foi extinta justamente por um discurso de que essa regra gerava aí uma impunidade, né? A Câmara, ela incluiu no texto que os votos nesses casos aí, eles vão poder ser secretos, né? O que gerou ainda mais uma polêmica. Lembrando que essa aprovação da PEC é uma resposta clara da Câmara ao STF, né? Por conta de uma insatisfação de parlamentares que já vem aí acontecendo há algum tempo. E uma apuração interessante que a gente deu aqui no Jota, que eu quero compartilhar com vocês, é que ontem de noite alguns senadores se reuniram ali com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir a PEC e outros temas aí que têm causado um clima ruim no Congresso, né? Como você bem disse, a anistia, enfim, né? E nós apuramos aqui no Jota que, nessa reunião, alguns senadores da oposição levantaram uma hipótese
de uma comissão parlamentar de inquérito aí para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal por decisões supostamente ideológicas, que eles chamam aí de uma CPI da toga, né? Chegaram a alegar, inclusive, que essa CPI teria 29 assinaturas, 2 números acima do que precisa para ser instalada. E a ideia, né, segundo fontes que nós ouvimos, teria sido completamente rechaçada pela maioria dos senadores que estavam presentes ali na reunião, incluindo o Davi Alcolumbre. Eles avaliaram que não teria cabimento ter uma comissão convocando ministros do STF na qualidade de investigados, né? Enfim, o que tudo isso nos mostra é que o clima não tem sido dos melhores no Senado, também não tem sido dos melhores na Câmara dos Deputados, e agora a gente tem que aguardar aí os desdobramentos dessa história, os próximos capítulos dessa novela da política brasileira, com você, Naka. Mariana, e aí uma dúvida simples, assim, para Alcolumbre esfriar o ritmo e desacelerar a tramitação dessa história no Senado, ele pode simplesmente fazer nada, né? Não é preciso uma decisão de fato, um ato ali com a assinatura dele. Ele pode simplesmente não colocar o assunto em pauta e aí o negócio vai esfriando, esfriando, esfriando. Será que essa pode ser uma estratégia? Exatamente. Essa é a estratégia que muitos senadores têm nos contado ali, né, nos bastidores do Congresso, é justamente essa. Um senador da base governista até chegou a brincar, né, falando que o Otto Alencar, o presidente da comissão, poderia aí colocar uma pessoa que não seria muito favorável à PEC, por exemplo, né? Então, sim, isso pode ser uma estratégia, né? O esfriamento, cozinhar ali a banho-maria, uma proposta, é uma estratégia muito utilizada no Congresso, né? Então, às vezes, se abster ali, colocar panos quentes, né, naquela matéria, é uma estratégia, com certeza, sem dúvidas, uma das mais utilizadas e mais eficazes para esfriar uma discussão no Congresso. Muito bem. Mariana Ribas, repórter de Congresso do Jota. Se você quiser mais detalhes sobre esta apuração e a temperatura do Congresso Nacional, sobre a blindagem, sobre a lei da anistia, está tudo lá no jj.info, parceiro aqui do CNN Money. Mariana, obrigado pelas informações. Bom finzinho de quinta-feira. Muito obrigada para vocês também. Tchau, tchau.